Imagina navegar até um dos lugares mais bonitos de Fiji. Ele achou o lugar mais bonito do mundo. Ser recebido por uma comunidade incrível. E viver experiências que a gente vai lembrar para o resto da vida. Só que antes de tudo isso acontecer, a gente recebeu uma visita que definitivamente não estava nos nossos planos. Estamos aqui preparando o barco para seguir viagem. Olha lá, a criançada está se preparando para dormir. Lu vai pôr elas para dormir. Tá aqui subindo o bote, ó. E subir esse dingue é um trampo, hein, gente? O Lu tá fazendo aqui o exercício do dia dele. Quer ajuda, amor? Tem jeito. É, o pior é que não... Eu vou ali, eu só vou atrapalhar. Ele vai pôr as crianças pra dormir, porque daí ele já dorme junto. Meia-noite ele acorda pra gente sair. Eu consigo ajudar em alguma coisinha. E aí eu vou dormir. O meu turno vai começar aqui parada. Porque o meu turno é aqui, ó. No computador, editando. Eu acho que vai ser um lugar fantástico, gente. Vamos ver. E vamos torcer para rolar uma pescaria, né? Porque no vídeo que eu pedi para vocês comentarem e escreverem o que vocês gostariam de ver aqui, muita gente falou pescaria, pescaria. Aliás, eu acho que foi campeão. Foi pra gente mostrar mais pescaria. Vamos torcer, gente, para vir um peixinho bom aí. Então tá bom. Boa noite para vocês. Aí em casa. Boa noite não, que o vídeo é de domingo de manhã. Então, não é boa noite não. Vamos dar boa noite aqui pra criançada, porque eles vão dormir. Gente. Agora ele quer dormir mesmo. Agora, ó, quando começa a revirar assim, gente, na casa de vocês é igual aí, ó. Quando começa a revirar assim, é que o sono bateu forte. Tchau, beijos, fui. Meia-noite e filma a nossa saída pra vocês. Meia-noite, como planejado. Acabamos de soltar a poita e estamos saindo com destino a lá o grupo. Uma travessia bem pequenininha, 65 milhas, demorar aí aproximadamente 12 horas. Então a gente está saindo meia-noite para chegar lá meio-dia. E navegação noturna, a gente sempre divide a tela aqui. De um lado fica a carta náutica e aqui o radar. Então dá pra ver que essa parte aqui laranja aqui, ó, é o continente, a costa, né, a ilha. Dá pra ver aqui em cima, ó, uns alvos de AIS, que é lá de onde nós saímos. E do lado de cá, a carta náutica, mostrando nossa posição, mostrando todo o mapa. E olha só que legal, ó. Aqui no radar, bem aqui embaixo, ó, tem um pontinho. Provavelmente algum barco de pesca, algo que tá ali. Sumiu, ó, ele sumiu da tela. Daqui a pouco deve voltar. Olha isso. O céu tá laranja. Agora sim, linha na água. Dia começando. Olha que mar liso, liso. Torcer aí para pegar um peixe bom. Comer um arrimagem hoje? Como é que é? Vamos comer um arrimagem hoje? Ela já acorda pensando no peixe, ó. Mas a isca já está na água. A isca já tá na água já. Coloquei cedinho. Nós vamos chegar lá mais ou menos 1 da tarde. Então a gente tem que pegar o peixe agora de manhã, né? Vai vir, vai vir. Ó. Faz assim, ó. Arrimagem. Marre, marre. Qual peixe você quer, Ian? Ele quer marlin. Marlin? Meu Deus, será que a gente vai pegar um Marlin hoje? Não, eu quero ou arrimagem ou um yellowfin. Ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou.
Ah, esses dois, viu? Acordando agora, gente. 6 horas, 6 e pouco. O capitão não me chamou pra trocar o turno com ele. Teimoso. E aí, você não me chamou pra trocar de turno? Hoje eu deixei você dormir a noite toda. Porque aqui tava de boa. Ai, eu tô morrendo de fome. Quem quer agora? Gente, eu tô com muita fome. Todo mundo com muita fome. At the Liberty, can you copy? Can you copy? Estão chamando no rádio. Não sei. Marinha Fijiana acabou de chamar a gente aqui no rádio. Vão fazer uma fiscalização de rotina no meio do nada aqui. Estão chegando, vão parar com o barco aqui do nosso lado. Provavelmente checar documento, entrar, ver se tá tudo certo. Eu já tinha ouvido falar que eles patrulham bastante essas áreas aqui. E estão vindo aqui atrás com um barcão. Vamos ver como que vai ser essa fiscalização. Lea, Ian, a gente vai receber acho que a visita da Neiva aqui, dos oficiais. Tá? Para os documentos do barco, os passaportes. Estão chegando aí. Me chamou no rádio, Léa. Falou que era a Marinha Fijiana. Querem entrar no barco para fazer uma fiscalização. E eles estão vindo lá, ó, com um barco bem grandão, ó. Lá embaixo, ó. Mas o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma vistoria de rotina, né, Yazito? Eles querem saber se nós estamos com o documento tudo certo, se está tudo certinho. É normal, é que nem a patrulha do mar, né? E aí? Vamos tomar uma geral no meio do mar? Pois é. Isso é novidade. Ah, estão vindo com um bote, com um barco de apoio. Tirar esses galões daqui. Não é melhor diminuir? Ele falou para manter velocidade, para ser mais fácil de embarcar. Naquele momento, a gente ainda não sabia, mas as Ilhas Lau estavam no centro de uma grande operação das autoridades de Fiji. Depois que dezenas de pacotes de cocaína foram encontrados na região, a Marinha intensificou as patrulhas e as inspeções de embarcações. Foi durante este período que o Liberdade também foi abordado para uma vistoria de rotina. Gente, isso foi novidade pra nós, hein? Apesar de estar tudo certo, é sempre uma tensão você receber a marinha do país no barco, né? Então, a gente já ficou assim, nossa, o que é isso que tá acontecendo? Eu tinha lido há pouco tempo que no grupo do WhatsApp que eles estão fazendo patrulhamento aqui, então eles estão indo nos barcos e checando se você realmente fez o check-in, se tá com a documentação para navegar. Cruising O permit. cruising permit. Ó, isso é super legal. Você viu porque como é pra ver importante? que não é oba-oba, né? Pediu o documento do barco, passaporte todo mundo, checou, tirou uma foto de todos os passaportes, tirou foto do cruising permit e do documento do barco. E antes de chegar no barco, eles fotografaram o barco. Isso é muito legal, porque dá pra ver, igual o André falou, não é oba-oba, não vai chegar aqui e entrar sem fazer o check-in, depois eu faço, tá vendo? E aí também rolou uma inspeção lá dentro. Enquanto o Lu apresentava os documentos,
uma oficial entrou no barco, checou um monte de coisa, abriu um monte de armário, banheiro, o nosso quarto de bagunça, ela ficou lá, tipo, eu falei, aí é nossa storage, e ela, tá, percebi. Mas é isso aí, bora seguir viagem agora. Dá uma atençãozinha, mas foi o que eu falei pro Lu, a gente não tem nada de errado. Então não tem o que se preocupar, tá tudo certo, é só receber eles aqui no bar, que foi o que aconteceu. Bem tranquilo. Super educados, isso foi muito legal, super educados. Agora eles estão indo lá no Saúde Eterna. Acabaram de chamar o Saúde Eterna no rádio e estão encostando lá agora. Vamos ver o que eles vão contar. Uma pausa rapidinho no vídeo para um recado importante. Quando a gente decidiu viver a bordo de um veleiro e viajar em família, sabia que ia ter muita aventura pela frente, mas também sabíamos que ia ter uma responsabilidade muito maior. No mar, tudo precisa ser planejado. A gente tem que acompanhar o clima, a gente cuida dos equipamentos, das manutenções e também prepara toda a família para cada navegação. Só que a segurança não está somente nos equipamentos ou na experiência de quem conduz. A regularização da embarcação também é fundamental. E um dos itens que faz parte dessa regulamentação é o seguro DPEM. Muitas pessoas, quando ouvem seguro, entendem que é um seguro da embarcação. Mas o seguro DPEM, ele tem outra finalidade, que é proteger as pessoas de acidentes causados por embarcações ou por suas cargas. Essa cobertura contempla pessoas que estão a bordo, como proprietário, tripulantes, condutores e passageiros, como também pessoas que não estavam sendo transportadas. Isso é especialmente importante porque em marinas, praias ou regiões movimentadas sempre vão ter surfistas, banhistas, pescadores ou outras embarcações compartilhando o mesmo espaço. Em casos de acidente, o DPEM contempla despesas com assistência médica. Em situações mais graves, também existem coberturas relacionadas à invalidez permanente ou acidentes fatais. Para nós que navegamos com os nossos filhos, falar sobre isso não é para criar medo, é justamente o contrário, é assumir a responsabilidade necessária para viver o mar com tranquilidade. E hoje essa contratação pode ser feita de forma digital, rápida e por um valor muito baixo. Esse seguro, ele é obrigatório. Se você tem uma embarcação, verifica se seu DPEM está em dia. Converse com um corretor de seguro ou contrate diretamente pelo site da ACAD. Porque cuidar de embarcações é importante, mas cuidar de pessoas é ainda mais. Here comes the captain, captain of life. He sails through the Milky Way stars, carries my ship by his waves. Aí dia de navegação é assim. Hoje vai ser um patê de atum. Opa, achei uma azeitona. Eu tenho preguiça também, gente. A gente saiu ontem, eu não fiz comida. E hoje eu tô com preguiça. Então, o almoço vai ser um patê de atum com... É tipo um wrap. Eles chamam de roti. Mas é um wrap, tá? Bem gostoso. A gente enrola, come. Fica todo mundo feliz. Nem sempre eu tô animada para cozinhar. Por exemplo, hoje eu quero cozinhar. Mas eu quero cozinhar, por exemplo, doce. Eu tô com vontade de doce. Entrou um ventinho que estava previsto para entrar, um ventinho de sul. Fraquinho ainda, deve ter uns 8 nós. Mas já deu para abrir a genoa, já tá ajudando um pouco, olha lá. Agora faltam só 13 milhas para chegar. Já dá para ver lá na frente as ilhas que nós vamos. Vamos ver se dá para mostrar para vocês. Olha lá. Aquelas são as ilhas de Lau Group. Que a primeira delas, né? Bay of Islands ou Lomoloma. Tem vários nomes, né? São vários nomes diferentes.
Tô ansioso para ver porque falam que é lindo. Um velejador que já deu a volta ao mundo falou pra gente que ele achou o lugar mais bonito do mundo. Será? Estamos aproximando aqui o passe de entrada, que é um passe entre as bancadas de coral, né? Eu sempre faço o seguinte: eu uso duas informações. Aqui é o Navionics com mapa e aqui Chart Plotter. Vou mostrar mais de perto, ó. Navionics, nós vamos passar aqui, ó, nesse estreitinho aqui no meio é a entrada, e aqui também mostra a entrada. Às vezes eu uso até 3. Eu ponho ainda o celular no Google Earth para ver as fotos de satélite. Mas aqui falaram que o Navionics é bem detalhado, funciona direitinho. Então estou usando o Chart Plotter e o Navionics para não ter erro, porque geralmente essas entradas são bem estreitas. E outra coisa super importante, para chegar nesse tipo de lugar, sempre se programar para chegar de dia, principalmente entre as 10 e 3 da tarde ali, que o sol está mais alto, que ilumina bem toda a bancada de coral. Agora, eu já estou vendo ali, quebrando ondinhas de um lado, quebrando ondas do lado de lá. Já dá para ver uma água mais azul clarinha. Então de dia você consegue visualizar tudo direitinho, fica muito mais fácil de entrar. Entrar à noite aqui, você entra cego. Você vai entrar só com instrumentos, que às vezes pode dar errado, né? Então a gente sempre tenta chegar de dia. Conseguimos passar ali no passe de boa, bem tranquilo. O mar hoje tá bem calmo, né? Ajuda. E o lugar aqui é lindo. Uma água azul com umas montanhas. Olha que visual. Nossa primeira ancoragem aqui em Lau Group. Olha a cor dessa água, coisa mais linda. E a formação aqui dessas ilhas, muito legal. Olha, as ilhas, elas parecem que brotaram, né, por cima da água, são igual cogumelos. Ali dá pra ver bem aquelas ali, ó. Muito legal. Olha que lugar mais lindo. Eco! Faz até eco. Eco! Para, Ian. Oi? Entendi. A água tá verde. Verdinha. Acho que num vídeo não dá pra ver muito, mas... Ah, agora eu acho que dá pra ver. Tá vendo? Lindo. E aí, Lea? Papai, a gente já ancorou? Acabamos de ancorar aí, ó. Olha isso. A lama da última A ancoragem. âncora tava toda cheia de lama. Toda cheia de lama. Porque a gente tava numa ancoragem que tinha fundo de lama, né, papai? Papai, olha como essa água tá azul, né? Muito azul, hein? Olha que lindo essas pedras, né, Lea? É, e tá tão juntinho que faz até eco. Muito lindo aqui. Mais forte. Mamãe, fala eco daí, faz fazer eco aqui. Tipo, eco! Eco! Você precisa fazer tipo barulho. Oi! Eco! Vamos de acordar aqui nesse novo paraíso. E agora, missão: pôr o motor de popa lá no bote, que a gente precisa navegar
até a vila para oferecer a cava lá pro chefe da vila, né? Pra autorizar a nossa ancoragem aqui. É a primeira coisa que tem que fazer quando chega aqui em Lau Group. A gente chegou ontem, era final de tarde, não dava para ir lá. Então agora a gente tá indo lá para poder fazer essa cerimônia com eles. O lugar aqui é lindo demais, olha isso. Puxa aí, Gaia. Mais forte. Boa. O que ele falou, amor? Pra esperar aqui agora? Ele vai chamar o chefe. Vai chamar o chefe? A gente fica esperando ali. Não saia dali até o chefe chegar. Bula! Bula, bula! How are you? What's your name? I'm Andrea. Lea. Luciano. And you? Oh. Ele é o representante do chefe. Ele que vai levar a gente lá. E o outro é o ajudante do ajudante. Eu fico um pouco tímida quando eu vejo a sociedade. O ano passado, nós fomos em 2 dias. Hello. Nice kids. Bula. Bula. Two families. Two families. One here, one there. 2 boats. Just make a boat. Just give yourself share boat. Yeah. We're gonna make a boat. Yeah. Você viu que legal? Thank you. We are a little bit excited because it's really nice. Yeah. I'll receive it on behalf of the chief. Write your name, date, boat. We're not saying that you're carrying drugs. Bom, ele falou agora que nós vamos assinar o livro. Todos os barcos que passam aqui, a gente põe o nome do barco, o nome do país, escreve tudo direitinho, o nosso nome, e fica registrado ali no livro deles, que já, pelo jeito, parece ser bem antigo, né? Agora, nós fizemos o sebo-sebo, estamos muito bem-vindos aqui na vila, que agora a gente pode velejar por onde quiser, conhecer tudo que estamos liberados. Como é o nome, amor, do ônibus? Say again, amor. The bus. To go to the other side? Other side, yeah, tomorrow. You wanna go tomorrow or you know on Monday? Oh, Wednesday. Monday, Wednesday, Friday. Let's just leave here $5 one way. Liberdade. Yeah, number 7. Liberdade esteve aqui. $5 go, $5 back. But if you want to go another day, $100 charge. Here, $100 back. No, we go. Yeah, that's $5. And then Cassava every day. Caçava We love cassava. We eat a lot of cassava in Brazil. But here in this village, you do the lovo? Yeah. Yes. Oh, every Sunday. Every Sunday? Sunday. Oh, And Sunday we have that's why it's good church to service. ask. Church service here on Sunday, 10 o'clock here. And can we join? Yeah. You want some what? Palusami? Yeah, Palosami with coconut. Yes? Yes, very good. In a leaf. Leaves, tallow leaf, taro leaf. Yes. Ooh. And for drink the kava, Yeah. there's some place we can Yeah. drink it. They wanna try. They wanna try? Eh? I wanna try again. Not the homebrew? Yeah.
Ele quer escrever o nome dele, eu escrevi e levei uma bronca. Tudo bem, você já assinou o livro. Agora fecha e entrega pra ele lá. Sebo feito. Super legal, super receptivos. Agora vou dar uma mandada aqui mostrar a vilazinha pra vocês. Legal, né, amor? Muito, gente. Você foi pegar uma flor? Vai dar pra mim essa. Deu pra você? Deixa. Ai, linda. Olha só o tamanho. Super organizada a vila aqui. Tudo limpinho, não tem lixo, não tem nada. O lugar é lindo, né? Fica no meio entre duas montanhas assim de pedra. Tem uma montanha ali, outra aqui atrás, ó. Tem a igreja também. Missa 10 horas todo domingo. Bom, ele estava me explicando aqui. A primeira pessoa que veio morar aqui, né, que criou a vila, 1893. Então, 100 anos depois, em 93, eles fizeram essa placa aqui, 100 anos comemorativa, que são os ancestrais deles. More than 100 years. Yeah, they left there because of the water, lack of water there. Oh. They came up here because there's a river. Oh, here, there's a lot of water here. Yeah, a lot of water here. And so easy to live. Easy to live in here. Yeah, nice. De olho aí, direciona, Leleca. Participar da cerimônia de sebo-sebo foi um daqueles momentos que a gente sabe na hora que vai ficar guardado para sempre. Ver nossos filhos ali, sendo recebidos com tanto carinho e respeito por uma comunidade que nem conhecia a gente, é presente puro. São essas histórias que eles vão levar na bagagem, não como lembrança, mas como parte de quem eles estão se tornando. E agora, com a bênção do chefe, o caminho está aberto. Estamos livres para explorar um dos lugares mais incríveis que Fiji tem para oferecer. E nós vamos com o coração cheio. E se você curtiu o vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal para acompanhar o resto da nossa viagem. Um bom domingo para todos e até a próxima semana!